Bom dia! Estamos aqui no primeiro dia de janeiro de 2022. Estou passando aqui para desejar para você um belo dia, um excelente dia, um início de ano maravilhoso, já com a palavra de Deus, tá? Nós vamos falar a história de um jovem, ou melhor, de um adolescente. Ele tinha 17 anos, tá bom? Pega aí tua Bíblia, vamos ler, já vamos começar lendo aqui a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 37, o versículo 1 diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José 17 anos. Vamos parar por aqui. José tinha 17 anos de idade, quando ele estava ali, junto com seus irmãos, trabalhando, cuidando de ovelhas. Eles cuidavam de ovelhas. E José era um sonhador. E José era amado do seu pai, porque ele era o filho da velhice. E isso causava nos irmãos inveja. Os irmãos faziam coisas erradas, José não concordava, trazia para o seu pai. Porque quando a gente vê alguém fazendo coisa errada e a gente concorda, a gente está sendo conivente. José não era conivente. E aquela inveja foi crescendo no coração dos irmãos de José, venderam José para o Egito. Eu estou falando rapidinho para que você saiba que você tem que sonhar, você não pode olhar para as circunstâncias. Vamos lá, é o primeiro dia do ano. Não pode olhar para as circunstâncias, olha tão somente para Deus e para os teus sonhos. Continua sonhando, tá bom? E José era esse sonhador. José não olhava para as circunstâncias, José sonhava, José só queria sonhar. Você está sonhando? Não, continua sonhando. Ou então começa, se já é um sonhador, continua. Se não, começa a sonhar. Eu já falei, não olha para as circunstâncias, olha para Jesus, tá ok? Então vamos lá, vamos continuar na história de José. José tinha 17 anos, era um adolescente, quando ele foi vendido para o Egito. Chegando no Egito, morando, trabalhando na casa de Potifar, ele passou a ser escravo no Egito, e o escravo trabalhava muito. E José trabalhava mesmo. Ele já trabalhava junto com seus irmãos, com 17 anos de idade, e chegou na casa de Potifar, ele continuou trabalhando. Só que José não trabalhava de qualquer jeito. José fazia tudo com excelência. José fazia tudo com muito amor. José fazia tudo porque tinha Deus ali com ele. Ele sabia que Deus estava com ele. E Potifar também observou que Deus estava com José. Tudo que José colocava as mãos prosperava. Por quê? José era temente a Deus, José era obediente ao pai. José, porque quando ele estava com o pai dele, ele obedecia ao pai. Tudo que o pai mandava ele fazia. José, ele mesmo sendo escravo, ele não fazia as coisas como murmurações. José fazia as coisas, continuava sonhando enquanto ele estava trabalhando ali como escravo. Ele pensava, hoje eu sou escravo, mas amanhã eu não sei o que Deus vai fazer comigo, eu sei que tem coisa grande para mim. Ele continuava sonhando, eu tenho certeza disso, que José vivia assim. Então ele era animado, José fazia as coisas com excelência. José era trabalhador, ele era esforçado. E Deus era com José, e Potifar viu. Só que aconteceu, né, que ele foi tentado na casa de Potifar pela esposa de Potifar, ele não cedeu por temor a Deus, foi parar na prisão. Chegando na prisão, o carcereiro percebeu que Deus era com ele, porque tudo que José fazia prosperava. Tudo que José fazia, Deus estava com ele. Por quê? Por que as mãos de Deus estavam sobre José? Porque, como eu já falei, José era temente ao Senhor. Ele fazia tudo com muito amor, porque sabe, se Deus é por nós, a palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é com você, se Deus é comigo, quem será contra nós? Me diga. Então, se Deus é contigo, continua sonhando. Sonha e não desanima, tá? Não olha para as circunstâncias. Eu já falei aqui, eu vou continuar falando. Não olha para as circunstâncias, olha para Jesus. Olha para o alvo. Olha para o alto. De lá vem o nosso socorro, vem as respostas das nossas orações. Continua sonhando, continua orando, continua perseverando, que Deus pode realizar os teus sonhos. Deus é especialista em realizar sonhos, tá? Pode até ser impossível pra gente, pra Deus não. E nesse processo de José, passando por tudo isso, porque não foi fácil, gente. José, com 17 anos, ele foi afastado do seu pai, que o amava. Com 17 anos, ele foi afastado dos seus próprios irmãos, que o queriam matar. E venderam ele como escravo. Tudo isso sofria o coração de José. Mas ele não se deixou abater pelas dificuldades,
pelas circunstâncias, ele não deixou abater. E é isso que não pode acontecer nem comigo nem com você. A gente não pode se deixar abater com as circunstâncias que estão acontecendo. Temos que continuar sonhando, temos que continuar acreditando que Deus é Deus que realiza sonhos. Tá? Nesse primeiro dia do ano, eu desejo para você, continua sonhando. E vamos lá, para a história de José. José com 30 anos de idade, olha, ele com 17, adolescente, ele foi vendido como escravo. Com 30 anos, depois que ele passou por todas as etapas. E eu digo para você, não pula as etapas. Segue o teu processo, o trabalhar de Deus, entende que Deus está em tudo que você está passando. Está sofrendo? Está passando dificuldades? Está chorando? Continua chorando, mas continua acreditando. Continua sofrendo, mas continua acreditando que Deus é poderoso para cumprir os nossos sonhos. Então a gente tem que prosseguir sonhando, tá? O objetivo é sonhar. Sonhar, sonhar acreditando que Deus pode realizar. Ok. Então José com 30 anos foi governador do Egito. Sabe com quantos anos José morreu? Com 110 anos, depois que ele abençoou o pai, abençoou o seu povo, a família toda, o povo que saiu do Egito, que ali começou um novo povo, né, que passou a ser escravo, através desse pessoal que ficaram ali no Egito. Mas aí Deus, como foi quando Deus lá na frente levantou Moisés, mas começou ali José. José indo para o Egito foi que começou aquela história do povo ficar ali no Egito, com o tempo passaram a ser escravos, mas aquele povo que estava com José foi abençoado. E aquele povo que continuou foi abençoado porque era o povo de Deus. Eles saíram do Egito, porque Deus mandou um libertador que foi Moisés, mas começou ali por José, porque um jovem, um adolescente, aliás, com 17 anos, resolveu sonhar. 17 anos de idade resolveu sonhar e resolveu batalhar pelos seus sonhos, apesar de ser escravo, ir para a prisão, passar por todas as humilhações, passar por todos os sofrimentos. Ele não pulou etapa, mas ele sabia que o Senhor era com ele. E percebia-se todos que estavam ao redor dele que o Senhor era com ele, porque tudo que ele fazia prosperava, porque ele fazia com excelência. E ele fazia tudo não pensando na recompensa, não pensando em ser reconhecido pelos homens, não. Ele sabia que ele tinha um Deus, ele servia um Deus que tudo vê, que tudo contempla e que é ele que recompensa. Então ele continuou sonhando e os sonhos de José, aliás, os sonhos de Deus no coração de José, na vida de José foi realizado. Os sonhos de Deus na minha e na sua vida vai ser realizado. Só precisamos continuar crendo, acreditando que não são as circunstâncias que determinam a nossa vida. Não só as circunstâncias. As circunstâncias podem estar difíceis, mas não são as circunstâncias que determinam o que vai acontecer na nossa vida. Mas são os sonhos, a fé em Deus é que nós vamos receber a resposta das nossas orações, a resposta dos nossos sonhos. Então continua crendo, continua acreditando que Deus pode realizar, tá bom? Deus te abençoe, que esse ano seja um ano de excelência na minha e na sua vida e na vida das nossas famílias, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe.